Olhe ao seu redor, na sua própria história ou na história de alguém muito próximo a você. Você certamente já testemunhou esse cenário bizarro. Uma pessoa inteligente, madura, financeiramente independente e cheia de potencial que, de repente, se anula por completo para proteger alguém que a destrói um pouco mais a cada dia. Pode ser aquela esposa que passa horas justificando as grosserias e traições do marido para os amigos. Pode ser o funcionário brilhante que trabalha até adoecer protegendo um chefe tirânico e manipulador. Ou pode ser aquele filho que aceita ser humilhado pelos pais carregando uma culpa que nunca foi dele. O que há mais de assustador nessa dinâmica não é o comportamento do agressor. O que realmente choca é a reação da vítima. Quando você tenta alertar essa pessoa, quando você mostra os fatos nus e crus, ela não reage com gratidão. Ela reage com raiva. Ela não ataca quem a machuca, ela ataca você. Ela se transforma num piscar de olhos na advogada de defesa mais brilhante, feroz e articulada da criatura que está puxando o tapete dela. E você, assistindo a tudo isso do lado de fora, fica com aquela sensação de impotência no estômago, se perguntando: como alguém tão lúcido pode ser tão cego? A verdade que ninguém te conta é que a lealdade cega não é falta de inteligência, não é falta de amor próprio e muito menos falta de vergonha na cara, como o senso comum adora julgar. Ela é uma armadilha neurobiológica de altíssima engenharia psicológica, instalada nos cantos mais primitivos e escuros da nossa mente. É um mecanismo de sobrevivência que deu defeito. Para entender mais sobre isso, nós precisamos nomear os conceitos. O primeiro e mais poderoso deles chama-se trauma bonding, ou laço de trauma. Se uma pessoa te maltratasse, te humilhasse ou te agredisse 100% do tempo, você iria embora no primeiro dia por puro instinto de sobrevivência. O seu cérebro identificaria aquele indivíduo como predador e dispararia o comando de fuga. O perigo real não mora na maldade pura. O perigo real mora na inconsistência. Mora na pessoa que te dá a rasteira violenta na segunda-feira e na terça te pede perdão de joelhos, chora, diz que você é a coisa mais importante do mundo, te enche de presentes e promete que nunca mais vai repetir o erro. Essa alternância macabra entre o inferno do abuso e o paraíso da reconciliação causa um curto-circuito químico devastador no seu sistema nervoso. Quando você é agredido ou rejeitado, o seu corpo é inundado por cortisol e adrenalina. É o hormônio do estresse, do pânico, do medo do abandono. Você entra em desespero. Mas quando o agressor volta com um pedido de desculpas e com carinho, o seu cérebro recebe uma carga massiva, violenta e imediata de dopamina e ocitocina. É o alívio mais viciante que o corpo humano pode experimentar na Terra. O cérebro de uma pessoa presa em um laço de trauma funciona exatamente igual ao cérebro de um viciado em jogos de azar em um cassino de Las Vegas. Você não continua jogando na máquina porque ganha sempre. Você continua jogando porque o ganho é imprevisível. É o chamado reforço intermitente. Você tolera o veneno de hoje porque a sua memória biológica está desesperada pelo antídoto que o agressor vai te dar amanhã. Ele se transforma ao mesmo tempo na doença e na cura. E é exatamente por isso que você se torna leal a ele. O seu sistema nervoso aprendeu a nível celular que a sua sobrevivência emocional depende da aprovação da mesma pessoa que está te destruindo. Uma vez que esse vício químico está estabelecido no seu corpo, a sua mente precisa dar um jeito de conviver com isso. Afinal, a realidade dos fatos começa a contrastar terrivelmente com a imagem que você tem de si mesmo. É aqui que o seu cérebro ativa a sua ferramenta de manipulação interna mais engenhosa, a dissonância cognitiva. A dissonância cognitiva é o desconforto psicológico brutal que acontece quando você sustenta duas ideias completamente contraditórias na sua cabeça ao mesmo tempo. Por exemplo, a primeira ideia é: eu sou uma pessoa inteligente, forte e madura. A segunda ideia, que bate de frente com a primeira, é: eu estou aceitando ser humilhado, pisado e desvalorizado por essa pessoa dentro da minha própria casa. Essas duas verdades não conseguem morar no mesmo teto sem quebrar as paredes da sua sanidade mental. O peso de admitir que você está sendo vítima de um abuso é doloroso demais para o ego suportar. Então, o que a sua mente faz para aliviar essa dor? Em vez de mudar a realidade e ir embora, o
que exigiria um grande esforço, ela prefere alterar a narrativa dos fatos. A sua mente se transforma em uma fábrica terceirizada de desculpas poéticas para o seu agressor. Você começa a repetir frases como: ele faz isso porque teve uma infância muito difícil e rejeitada. Ela só gritou comigo daquele jeito porque está sob uma pressão infernal no trabalho. No fundo, ele tem um coração bom. Eu é que passei dos limites e toquei no ponto fraco dele. Perceba a tragédia desse mecanismo. A lealdade cega não se alimenta do que a pessoa tóxica realmente é. Ela se alimenta da ilusão que você precisou criar para não ter que admitir que está vivendo um pesadelo. Você passa a amar o potencial da pessoa, o fantasma do que ela já foi no início, ou a promessa de que ela pode ser no futuro. Você se torna fiel a um personagem de ficção, e enquanto você gasta toda a sua energia vital defendendo esse personagem dos alertas do mundo exterior, o monstro real continua devorando a sua identidade, a sua autoestima e a sua paz de espírito, dia após dia. Mas além da química cerebral e das desculpas mentais, existe um fator puramente econômico operando no coração da sua submissão. Na psicologia comportamental, nós chamamos isso de falácia do custo afundado. Imagine o seguinte cenário prático. Você compra um ingresso caro para assistir a uma peça de teatro que você queria muito ver. Com 30 minutos de apresentação, você percebe com clareza absoluta que a peça é horrorosa, arrastada, mal feita e dolorosa de assistir. O que você faz? Você levanta da cadeira e vai embora aproveitar o resto da sua noite, ou você continua sentado na poltrona até o final? A maioria esmagadora das pessoas responde: eu continuo sentado lá, afinal, eu já paguei o ingresso mesmo, não vou jogar meu dinheiro no lixo. Olhe para a loucura desse raciocínio. Ao decidir ficar por causa do dinheiro que você já perdeu e nunca mais vai recuperar, você escolhe perder também o seu tempo e o seu bem-estar. Você duplica o seu prejuízo por pura teimosia cognitiva. No universo dos relacionamentos humanos, o ingresso caro que você pagou não é feito de dinheiro. Ele é feito de tempo de vida. É feito de anos de dedicação, de lágrimas choradas no banheiro de madrugada, de planos de construir uma família, de economias divididas e de energia gasta. Quando a relação se mostra destrutiva, olhar para trás e encarar o fato de que você investiu 5, 10 ou 20 anos da sua existência ao lado de alguém que não te respeita causa um pânico existencial avassalador. O seu cérebro, aterrorizado com a ideia de ter falhado, começa a sussurrar: se eu for embora agora, todo esse sofrimento terá sido em vão. Eu preciso aguentar um pouco mais. Preciso perdoar só mais uma vez para fazer o meu investimento valer a pena. A lealdade cega, portanto, vira uma teimosia trágica. Você continua apostando as suas últimas fichas de dignidade em uma mesa de jogo que você já sabe que está viciada e quebrada, simplesmente pelo fato de ter medo de levantar, olhar no espelho e aceitar que perdeu aquela rodada da vida. Mas grave essa frase no seu caderno e leve para o resto dos seus dias. Insistir no erro não vai transformar o seu passado em acerto. Só vai garantir que o seu futuro seja uma cópia exata e dolorosa do pesadelo que está te machucando hoje. O tempo que passou já foi consumido. A única pergunta que realmente importa agora é quanto do seu futuro você ainda está disposto a queimar nessa fogueira. Se você assistiu até aqui e sentiu aquele aperto incômodo e familiar no peito ao reconhecer a sua própria rotina nessas palavras, deixa eu te dizer uma verdade muito séria. O seu processo de cura e libertação começou no segundo exato em que você parou de inventar desculpas poéticas para os fatos horríveis. O diagnóstico é o primeiro passo para a cura. Para quebrar de vez as correntes invisíveis da lealdade cega, você precisa passar por um processo doloroso, mas inegociável de desintoxicação biológica. O primeiro passo prático é o contato zero. Você precisa cortar a fonte de estímulo. Se o contato zero for impossível por conta de filhos ou trabalho, aplique imediatamente a técnica da pedra cinzenta. Passe a interagir com seu manipulador de forma fria, neutra, sem dar nenhuma resposta emocional, agindo de forma tão monótona e desinteressante quanto uma pedra cinza no chão. Você precisa quebrar a máquina de produzir dopamina do laço do trauma. O manipulador se alimenta da sua reação. Quando você para de reagir, ele perde o poder.
O segundo passo é fazer transferência de lealdade mais importante da sua jornada. Você precisa pegar toda essa fidelidade, essa capacidade de perdoar, esse cuidado e essa energia que você entregou de bandeja para o seu agressor e transferir tudo de volta para a única pessoa que realmente precisa e merece esse amor, você mesmo. Comece a tratar as suas próprias feridas com a mesma urgência, carinho e paciência com que você tratava os caprichos e os erros de quem te machucava. A sua lealdade é um artigo de luxo, um terreno sagrado. Pare de gastar esse tesouro com quem usa o seu afeto como tapete para limpar os pés. A dor de pegar suas coisas e ir embora é gigante, eu sei. Ela rasga o peito, dá medo do futuro e causa uma solidão profunda nas primeiras semanas. Mas entenda isso, essa é uma dor cirúrgica, é a dor do corte que remove o tumor, é uma dor de cura e que tem um fim programado. Por outro lado, a dor de continuar em um lugar onde você não cabe, sendo humilhado e se anulando por uma lealdade cega, é uma dor crônica. É uma infecção silenciosa que vai matando a sua alma, o seu sorriso e a sua identidade um pouquinho por dia, até não sobrar nada de quem você é. Desonre quem te desonra. Quebre o espelho da ilusão. Pegue a chave da cela que a sua própria mente guardou, abra a porta e caminhe firmemente em direção à luz. A sua vida de verdade está esperando por você do outro lado do medo. Por hoje é só. Se você gostou desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o like no vídeo e até a próxima.